falar, gente, tem que falar isso, porque no dia, eu fiquei num domingo, fazem 2 semanas, eu fiquei assim, Senhor, como que eu vou para esse lugar? É isso mesmo, eu tenho meu trabalho, como que eu vou? Como Tem que que eu vou falar fazer? da faculdade. Tem que falar dos detalhes. Porque E eu a lembro. gente não tem como viajar, tipo, porque lá a gente vai ficar praticamente uma semana lá. Então, como que a gente iria? Tipo, ela tem a minha faculdade, tem o trabalho dela, como que a gente vai largar tudo e ir pra lá? E aí foi quando Deus começou a falar. E aí eu comecei a pedir muita confirmação. Eu lembro que cheguei na intercessão, eu faço parte da intercessão. Eu ajoelhei e eu pedi ao Senhor, Senhor, como que vai ser isso? Como que vai acontecer e tal? Aí a tia Regiane, Já sempre. ela sempre, gente, ela sempre, por isso que eu falo que ela é a nossa intercessora, não só da nossa vida, mas do nosso A gente ministério. tomou posse dela. Literalmente, porque Deus usa ela pra tudo nas nossas vidas. E aí, eu lembro que ela pediu pra que eu pudesse orar pro Ministério de Dança. Aí ali eu orei e tal. E fui pro culto. Eu peguei e falei assim, Senhor, eu vou ofertar esse valor pro Senhor. Pro Senhor, a respeito do meu trabalho, o que é pra fazer, a direção, eu preciso, será que é uma outra porta de emprego? Não sei, eu só sei que eu vou ofertar. Na hora que eu fiz o Pix, mas aí eu ia entregar o envelope pro pastor, e o senhor falou assim, não entrega agora. Aí eu não entreguei. Só que eu fiquei relutando, por que o senhor tá falando pra mim não entregar? Enfim, não entreguei. Aí, acabou ali o momento, eu fui pro banheiro, sempre no domingo, né, eu ajudo ali a limpar, organizar a igreja. Aí fui no banheiro, e nisso a tia Regiane tava lá, e Isabelle tava conversando com Isabelle. Aí... Isabelle conversando com Isabelle. Ela tava conversando com Isabelle, foi quando eu ouço um grito, ela, o quê? Não, eu sou muito espontânea, cara. Eu sou mais... Eu tô aqui parecendo boba, mas eu sou a mais... Ela é toda... Eu sou... Na verdade é um equilíbrio, né? A gente um fala assim, é um equilíbrio. equilíbrio. É, Até sim. quando uma tá triste, a outra tá feliz. Rapaz, tem que ter um equilíbrio. E aí, né? quando ela tá feliz, eu tô triste. Quando eu tô triste, ela tá feliz. É muito assim. Aí a gente chegou no banheiro, né? Aí eu fui falar assim... Porque tia Regiane, ela faz parte da nossa história, então a gente conta as coisas pra ela, né? Conversa. Fala Nem tudo, né, que a gente fala nem tudo a gente fala. Que ela já mata logo. E aí a gente conversa sobre tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. E aí quando eu fui contar pra ela, eu falei assim... Tia, mês que vem nós vamos viajar. Aí eu falei assim, sabe pra onde que a gente vai? Antes de eu terminar de falar a frase completa, ela falou, eu já sei, vocês vão pra tal lugar. E ela falou exatamente o estado que a gente vai viajar, né? Aí foi na hora que eu dei um grito que eu falei assim, o quê? Aí eu fiquei incrédula, porque eu falei assim, meu Deus, isso realmente é o Senhor que está movendo, porque... Como que ela iria saber? A gente não tinha contado nada pra ela, nada. E ela já sabia, né? E Bia preocupada em relação ao serviço dela, E olha que pedindo a resposta do Senhor, foi quando ela foi usada pra trazer a resposta em relação ao trabalho. E ela falou assim pra mim, ela falou assim, ó, calma aí. Tudo que está no coração... Ah, tá. Ele ministrou meu coração pra falar pra você ir. Porque eu ficava assim, Senhor, será que é pra eu ir? Ou é pra ficar aqui e assistir? Só que eu queria muito participar, eu sempre quis, sabe? Eu sempre sonhei. Eu até falei assim, será que dá pra eu ficar e eu ajudar a pagar as coisas de Isabelle e eu ficar aqui? Aí quando ela foi muito precisa, o Senhor foi muito preciso, né? Ele falou... É pra você ir, porque ele já tinha preparado tudo. Aí ela falou assim, ó, lá na hora da intercessão, ela não sabia onde era o lugar. Ele só falou quando tava no quartinho, que falou o estado. E aí na quarta-feira agora, a gente foi no aniversário dela, e mais uma coisa, né, ela confirmou, que ela falou assim, o Senhor ministrou no meu coração, de que era esse o lugar que ele falou que iria te levar. Ou seja, eu recebi uma palavra lá em abril, e aí foi justamente, a gente não falava ainda,
não estávamos próximas. E era esse o lugar que ela vai comigo, que o Senhor tinha falado lá. Eu estarei te levando para um lugar e eu preciso que você esteja mais preparada para E ir. na verdade existe algo muito além do que isso, né? Mas que ainda não é o momento de falar. Mas eu creio, cara, a gente não tinha nenhuma intenção de, tipo, postar alguma coisa, mas o Senhor direcionou a gente a realmente, de fato, começar a viver o nosso ministério, né? E eu acredito que esse testemunho, cara, se alcançar 5 pessoas, se alcançar 2 pessoas, eu posso estar tendo uma fé muito pequena aqui agora, nesse momento, mas e quem precisa ouvir essa história vai ouvir, vai chegar às pessoas certas que precisam ouvir esse testemunho. Talvez você tenha passado por processos também, tenha buscado isso em Deus, ou esteja perdido, sabe? E que de alguma forma a nossa história possa impactar a sua vida. Porque literalmente assim, não foi algo programado, tipo, a gente vai fazer isso, tipo, foi literalmente acontecendo, sabe? Deus foi fazendo e a gente deu essa liberdade para Deus trabalhar nas nossas vidas, sabe? Então, talvez o que falte em você que está assistindo isso é você permitir que Deus trabalhe na sua vida, você dar essa liberdade, sabe? Abrir mão do controle, falar, Deus, eu abro mão do controle e a partir de agora eu quero ser totalmente dependente. E aí, só pra concluir, né, tipo, essa história em relação à viagem, Bia recebeu a resposta que ela precisava em relação ao trabalho dela. E aí, quando eu fui olhar as datas, que aí eu falei assim, provavelmente eu vou ter que faltar uma semana de faculdade pra poder ir pra lá, né? Aí, quando eu fui olhar no calendário, gente, eu fico assim, cara, não existe... a probabilidade disso acontecer, tipo assim, humanamente é muito pouca. E aí, quando eu fui olhar, a semana que acontece a escola encaixou perfeitamente na semana que eu não preciso ir para a faculdade. Porque o que acontece? Uma semana antes de eu viajar, eu estarei em semana de prova. Então, eu vou fazer prova de segunda até quinta-feira. E aí, a outra semana, que é a posterior à semana de provas, é a semana que eles chamam de nova chance. Que é tipo assim, você faltou a prova, você não conseguiu fazer a prova, ou você precisa recuperar a sua nota, você vai na semana seguinte para fazer a mesma prova, entendeu? Então, como nessa semana eu já vou ter feito todas as provas, na outra semana eu não vou precisar ir para a faculdade. É tipo uma folga que a gente tem, né, na semana de pós-prova. E aí, quando eu olhei, eu vi e falei assim, cara, literalmente, a semana que eu não preciso ir pra faculdade, que eu tô, tipo, livre, né, que eu tô de folga, é a semana que vai acontecer a escola, né? Então, eu fiquei assim, tipo, Deus literalmente fazendo todas as peças se encaixarem, e ali eu entendi, tipo, que realmente era Deus preparando um caminho pra eu ir, pra nós duas irmos, né? Mesmo quando a gente estava afastada, Deus continua sendo fiel sobre as nossas vidas, Deus continuou sustentando a sua palavra. Deus, aquilo que Deus promete, Deus não volta atrás. A palavra que foi liberada, Deus não se arrepende daquilo que ele falou, sabe? Ele não se arrependeu em nenhum momento. Ele tem suas formas de trabalhar. Sim, justamente. E não necessariamente porque nós recebemos uma promessa, nós iremos viver. Ele precisa existir um posicionamento da nossa parte. Deus nos promete muitas coisas, Deus nos dá muitas palavras, profecias, revelações. Vai depender aí do seu estilo de busca de intimidade com Deus, sabe? Deus pode revelar através de outras pessoas ou pode falar diretamente com você, mas precisa existir um posicionamento da nossa parte, sabe? Quando Deus falou assim pra gente, ó, estou dando uma ordem. Se a gente falasse assim, não, tipo, não quero obedecer, não vou, tipo, de jeito nenhum voltar a ser amiga dessa garota. E olha que fato curioso, quando Deus falou isso lá atrás, que ele levaria a gente a um lugar pra falar do amor dele, a gente já está vivendo isso. Agora, nesse período, a gente já está vivendo. Só que na época, né, a gente até zoou, ai meu Deus, a gente vai viajar, a gente achava que era um lugar fora, mas na verdade é um lugar aqui, sabe, da nossa região, porque o que o Senhor tem pra fazer na nossa igreja, né, a gente já está vivendo isso que o Senhor, né, falou pra gente lá atrás. As peças foram se encaixando agora, por que a gente está vivendo tudo isso nesse período e no período que a gente está vivendo da igreja, na transição da nossa igreja, e hoje tudo faz sentido.
Então, se a gente escolhesse não obedecer àquele comando que Deus estava nos dando, nós não estaríamos vivendo tudo isso que Deus tem feito, sabe? E então é isso, é você tomar uma posição mesmo e falar: Deus, eu escolho viver aquilo que o Senhor tem, a sua vontade, sabe? É você abrir mão da sua vontade. E isso não é que você não vai poder mais viver aquilo que você tem vontade, viver os seus sonhos. Pelo contrário, você vai somente abrir mão de entender um pouco, para que Deus comece a trabalhar na sua vida e fazer da forma dele, e não da sua forma, que foi assim que Deus fez com a gente. Nós achávamos que nós iríamos viver de uma forma e Deus fez de outra. E muito maior. E não quer dizer que isso seja uma coisa ruim, sabe? Pelo contrário, Deus faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos, pensamos, sonhamos. E a nossa mente, ela não é capaz de compreender os planos que Deus tem pra gente. E a gente não é capaz, cara, de entender a mente de Deus. Então, Deus, ele vai nos dando aos poucos, sabe? A gente dá realmente passos de fé. Eu sempre falo, né? Colocar o pé e depois Deus vai colocar o chão. Porque isso é ter fé. Então, a gente já pode finalizar, né? 2 horas falando. É isso, gente. O nosso testemunho. Será que 1%. 1% literalmente. Dependendo daquilo que Deus nos direcionar, a gente vai continuar trazendo, né? Várias coisas aqui, mas a gente só tá fazendo, né, o que ele direcionou. Agora, a provisão, o que ele quer fazer a partir disso, aí não é mais com a gente, é com ele. Aí, se você quer realmente apoiar o nosso ministério, se você realmente quer fazer parte disso com a gente... Marqueteiro. Se você quer fazer parte disso com a gente, cara, pega esse vídeo, manda pra uma pessoa especial, manda lá pra ela, fala: cara, eu achei 2 nada, eu achei 2 nada lá na internet. Assiste aí o que elas estão falando, que eu creio que vai abençoar. É muito, muito importante, gente, essa questão de amizade, sabe? Porque acho que isso a gente tem que falar depois, né, nos outros vídeos, mas... Você quer falar desde 1900 até a volta mas assim, sério, busque amizades que vão te alinhar ao propósito do Senhor, sabe? A Bíblia, quando fala de que é bom que não ande apenas 1, mas 2, é literalmente verídico o que a Bíblia está dizendo, de fato, porque quando a gente está disposto a viver um propósito do Senhor, quando a gente está disposto a viver a vontade do Senhor, a gente não consegue caminhar sozinho, gente. É impossível a gente carregar, sabe? Uma coisa é a gente viver algo natural, outra coisa é a gente viver algo sobrenatural. Quando é algo que vem dos céus para as nossas vidas, a gente não suporta. A gente não suporta enfrentar as dores que a gente enfrenta, os vales, os desertos, as batalhas espirituais que são muito reais. Que não é só flores, não é flores, gente. É muito. Sabe quantas vezes eu mando pra Isa, tá acontecendo isso, eu tô sentindo uma opressão, eu tô sentindo isso. E ela começa a interceder. Eu já tive várias experiências disso. E aí eu sentia realmente aquilo saindo, sabe? Porque eram batalhas. Então, como eu sei, reconheço da autoridade que ela tem sobre a minha vida, então eu já falo: Isa, preciso de oração, preciso de intercessão, porque eu sei que nesse exato momento está acontecendo algo no mundo espiritual, e eu preciso de comando, eu preciso de, sabe? E também com a vida dela, quando literalmente coisas acontecem, eu já entendo, eu tenho que interceder, eu tenho que tomar minha posição. Então é muito importante, sabe, a gente viver, não apenas mas vivermos em unidade, em 2, porque isso fala muito sobre o corpo, né? O corpo não funciona apenas com um membro, são vários membros. Para um propósito acontecer, não é apenas uma pessoa, são várias pessoas, porque propósito não tem a ver com o meu umbigo, tem a ver com a igreja de Cristo. Então, assim, busque isso no Senhor, comece a orar e a buscar: Senhor, me dê amizade, me dê relacionamentos, ao qual vai fazer sentido ao propósito que o Senhor tem para mim. E é isso, gente. Que a gente queria compartilhar um pouquinho Me sigam do pouquinho. redes sociais. Nem sei mais minha arroba. Ai, gente, depois eu dou minha arroba. Toda hora muda essa garota. Low profile. Não, e agora eu tô literalmente low profile. Gente, eu postava tudo. Aí agora, que depois do processo, eu fiquei low profile. E aí ela começou a postar. Mas eu vou voltar, porque agora eu entendo. E olha que fato interessante. Antes eu falava assim: quando eu voltar assim agora, vai ser direto, pra sempre. Vai ser constante, porque eu vou entender a mensagem que o Senhor quer que eu carregue, que eu passe pras pessoas.
É É isso. isso. E assim que Deus continuar direcionando nos nossos corações, eu acredito que a gente não vai recusar a voz de Deus, a gente vai continuar trazendo. E eu já tenho vontade, né, há muito tempo de viver isso, né, de compartilhar coisas na internet que possam abençoar a vida de pessoas, e Deus tem dado o start através disso, dentro do nosso testemunho, um pouco da nossa história, e que Deus possa abençoar a tua vida e compartilha com as pessoas. Tchau, gente.